Fala galerinha, boa tarde, estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo do Administrador. Não esqueça seu like, vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreva em nosso canal, tá certo? Acione ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu queria apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, Liderança em Foco, e o meu mais recente trabalho, Os Desafios da Igreja Protestante do século XXI, ok? Pessoal, esses 3 livros aqui foram escritos por mim e pela minha esposa, tá certo? Você que quiser ajudar o canal, entre em contato, adquira exemplar. A unidade, cada um desses livros custa apenas R$20. A gente trabalha com boleto, manda o boleto para você, depois de efetuar o pagamento, depois de 2 dias, nós estamos enviando o livro, ok? Então é isso aí, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito, né? De alguns temas relacionados a esse livro aqui: Política, Ideologia e Conspiração, de Gary Allen e Larry Abraham, certo? É um livro muito interessante. Esse livro aqui, no finalzinho dele, né, que são os pontos nos quais eu vou abordar hoje no vídeo, certo? Ele fala aqui, deixa eu pegar aqui, colocar aqui na página, sobre os 14 indicadores da escravidão. Ah, escravidão. Que escravidão é essa que você está falando? Como é que uma sociedade começa a ser escravizada por quem quer impor poder e controle, assim como os globalistas buscam impor na nossa sociedade e no mundo inteiro, tá certo? Esse livro aqui, né, do Gary Allen e do Larry Abraham, ele fala muito a respeito, o foco dele, né, fala a respeito dos banqueiros, os globalistas banqueiros, o pessoal também de Wall Street que comanda o mundo. Eles que trabalharam ali, né, na Revolução Bolchevique, onde derrubou o czar na Rússia. Os caras estão envolvidos na Primeira Guerra Mundial, na entrada dos Estados Unidos e até mesmo no conflito ali na Primeira Guerra Mundial. Os caras estão envolvidos também na Segunda Guerra Mundial. Todas as catástrofes que existem no mundo, tá certo? Mazelas, as mortes, etc. Tem tudo que for relacionado à ideologia também, né? Tem o dedo dos banqueiros internacionais, tá certo? Esse pessoal de Wall Street, esse pessoal aí que financia tudo, bancos, famílias superpoderosas, tá certo? Que comandam, ditam as regras no mundo, como por exemplo os Rothschild, como por exemplo os Rockefeller, essas famílias, né, que tem negócio em bancos, que são financistas, né? Nos Estados Unidos é conhecido como CRE, né, que seria o Conselho para Propostas Internacionais, né? Seria isso, tá certo? Mas na verdade vamos dizer assim, é um sindicato de metacapitalistas. Essas mesmas pessoas fazem parte do grupo Bilderberg, tá certo? Que se reúne de uma a duas vezes ao ano para ditar. Dizem que é apenas uma reunião, né? Não é uma reunião de pessoas com muito poder, com muito dinheiro, né? Para conversar devagar a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo. Isso tudo é falácia. Essas pessoas se reúnem nessa reunião do Bilderberg para ditar as regras no mundo. Quem dita as regras no mundo são esses caras aí, são esses metacapitalistas. Inclusive é interessante, né, que até esses caras eles são socialistas. Ah, mas conversa, como é que esses caras que ganharam muito dinheiro com o capitalismo são socialistas? Por isso mesmo, porque eles ganharam tanto dinheiro com o capitalismo que agora eles querem implantar o socialismo. Por quê? Para não haver mais concorrência, para que as fortunas deles fiquem blindadas, eles continuem ali poderosos, ricos e com poder ad eterno, que não haja concorrência. E o capitalismo ele fomenta a concorrência. O capitalismo ele gera mais pessoas ricas, ele gera riqueza. Então essas pessoas que vão ganhando mais dinheiro, o que acontece? Acabam gerando a concorrência, né? O cara começou lá, ele chega lá, atinge um patamar, ele ganha muito dinheiro, aí ele quer também seu espaço. Mas esse pessoal aí, né, que ganhou tanto dinheiro com tantas coisas nos Estados Unidos e em outros países,
eles não querem dividir essa riqueza, esse poder com ninguém. Por isso que eles fomentam os movimentos sociais, eles fomentam todo o socialismo e todo o comunismo no mundo, certo? O sonho desse pessoal do Bilderberg é implantar o socialismo em todo o mundo. Então, é interessante nesse livro aqui que os autores eles abordam pontos bem nevrálgicos que eu vou trazer aqui à baila, como, por exemplo, a falácia da questão da dicotomia ideológica esquerda e direita. Esses caras aí, o que é que eles fazem? Eles fomentam essa disputa da esquerda com a direita. Para quê? Porque é o seguinte, existe uma máxima que diz dividir para conquistar. Então eles dividem a população, tá certo? Em esquerda e direita. Para quê? Para ficar mais fácil de controlar toda essa população, certo? Então eu vou trazer aqui, né, os 14 indicadores da escravidão, no qual os autores falam, que fica aqui na página 77 do livro. Eu vou ler cada um dos indicadores e eu peço que vocês fiquem bem atentos. O primeiro indicador fala o seguinte, né, restrições a levar dinheiro para fora do país e a criação ou manutenção de contas bancárias em país estrangeiro. Eles restringem. O segundo indicador, abolição da propriedade privada de armas. Por quê? Porque uma população desarmada é mais fácil de ser controlada. Terceiro ponto, detenção de indivíduos sem processo judicial. Quer dizer que esses caras vão ter o poder de, em uma canetada, ele poder colocar quem ele quiser na cadeia. O quarto ponto, exigência de que transações financeiras privadas sejam atreladas a números de registro social, identidade ou qualquer outro por meio dos quais o governo possa identificá-las e registrá-las em um computador. É o controle, certo? É o controle tanto de tudo que nós fazemos, do comportamento, etc., como nas nossas finanças. Esses governos, eles querem saber para onde vai nosso dinheiro. O quinto ponto é uso de leis de educação compulsória para impedir a frequência às escolas privadas existentes. Sexto ponto, serviço não militar compulsório, certo? Sétimo ponto, tratamento psicológico compulsório para alunos de escolas públicas e pessoas que não sejam funcionários do governo. Oitavo ponto, declaração oficial de que organizações anticomunistas são subversivas e ações legais para suprimi-las, certo? O nono ponto, leis que limitem o número de pessoas que podem se reunir em uma residência privada. Esse ponto aqui, esse nono ponto, é bem interessante, né? É como se esses caras eles querem mandar dentro da sua casa, né? No seu local privado, onde você deveria ter a sua liberdade, e esses poderosos, esses globalistas, eles querem mandar na sua casa. Décimo ponto, qualquer mudança significativa para dificultar a obtenção ou uso de passaportes. O número 11, controle de preços e salário, especialmente em tempos de paz. Isso aqui é o que mais o governo faz. Inclusive, no Brasil, houve uma mudança de paradigma, né? Com o governo atual do presidente Jair Messias Bolsonaro, o Paulo Guedes, como é um cara que estudou na escola de Chicago de economia, é um cara ali mais pró-mercado, ele busca, né, sempre evitar esse controle de preços, certo? Nós tivemos a experiência no governo Dilma, onde ela controlou os preços para ser reeleita. E, inclusive, antes da campanha, o que ela disse? Ela disse que não aumentaria o preço da luz, do combustível, de nada, da cesta básica, tá certo? Ela deu várias isenções fiscais a produtos da linha branca, por exemplo, lava-louça, lava-roupas, geladeira, micro-ondas. Ela deu as isenções. Após ela ser eleita, ela derrubou tudo isso e todos esses preços vieram elevadíssimos, tá certo? O preço desses produtos, como falei aqui, do combustível, da energia, isso duplicaram, quadruplicaram,
tá certo? Por quê? Controle de preços, ok? Hoje estamos vivendo algumas altas nos preços de alguns produtos. O que é que os economistas, principalmente o pessoal da escola austríaca, fala? Que nós devemos deixar o mercado ele se ajustar. O governo ele não deve se intrometer nem regular preço, tá certo? O que é que o governo deve fazer? O governo ele deve deixar que a mão invisível do mercado ela mesmo regule os preços. Oferta e demanda, tá mais caro, para de comprar, o preço vai cair, tá certo? Então o mercado ele mesmo que tem que se regular. Não é um governo que com uma canetada comece a regular os preços. Inclusive o próprio Ludovic von Mises ele relata em seu livro, né, O Ação Humana, que é o seguinte, que a União Soviética ela quebrou, ela não teve como continuar, né, como a União Soviética, o país socialista, comunista. Por quê? Por causa do controle de preços, tá certo? Quando você começa a controlar os preços dos produtos, você dá uma falsa informação ao mercado, ok? Essa falsa informação que você dá ao mercado, isso pode gerar o quê? Pode gerar a escassez de alimento, o que acontecia muito na União Soviética, tá certo? O Estado ele não sabia para onde ele mandar determinado alimento. Por quê? Não havia um controle de preços, não havia a procura nem a demanda, tá certo? Eles acabaram com isso aí. Então começaram a controlar os preços e o que aconteceu? Fome e miséria. Foi isso que aconteceu na União Soviética, certo? Então vamos dar continuidade. O 12º ponto, qualquer tipo de registro compulsório no governo do local onde o indivíduo trabalha. 13º ponto, qualquer tentativa de restringir a livre circulação dentro do país. 14º ponto, qualquer tentativa de fazer uma nova lei relevante por decreto executivo. Isto é, de fato, executada, não apenas autorizada por ordens executivas existentes, ok? Então isso aí, pessoal, esses são os 14 indicadores de escravidão, né, que são relatados nesse livro aqui, Política, Ideologia e Conspiração, do Gary Allen e do Larry Abraham, certo? Esses caras aqui são grandes historiadores, certo? Que eles trazem detalhes muito interessantes dentro desse livro, ok? Detalhes que são, como eu falei aqui, pontos nevrálgicos no qual nós temos que entender para podermos aí saber qual é a realidade na qual nós estamos inseridos, tá certo? Nós temos que entender quem controla realmente o mundo, quem são as pessoas que estão por detrás dos mercados, quem são as pessoas que estão por trás da economia. Por isso que eu gosto de uma frase bem interessante do professor Olavo de Carvalho. Ele diz o seguinte, ele diz que, poxa, independente da economia, o foco, né, que deveria ser empregado seria o controle de espaços ideológicos. Por quê? Quem controla a economia são esses caras que são socialistas. São os Rockefeller, são os Rothschild, tá certo? Os Warburg, os Schiff, e são várias famílias que controlam o mercado. Então não adianta, né, aparecer os liberais e dizer, começar a querer ditar regras para essas pessoas. Sabe por quê? Esses caras, eles são os mercados. George Soros, esses caras, eles são o mercado, tá certo? Eles são Wall Street. Eles que fazem, eles que ditam as regras, eles que ditam até as inflações que vão ter nos Estados Unidos e em outros países, tá certo? Então não adianta você querer dar lição de mercado para esses caras, porque, como o professor Olavo de Carvalho fala, esses caras são o mercado. O que nós temos que fazer? Ocupação de espaço ideológico, certo? Nós temos que lutar uma guerra ideológica. Quando nós começarmos a ocupar os espaços ideologicamente e mudar o cenário para que fique meio que equiparado também, né? O que nós estamos vendo é a esquerda levando a melhor em tudo e nós cada vez mais, a direita, diminuindo. Então nós temos que investir na ocupação de espaço para que nós possamos crescer e conseguir influenciar várias gerações, tá certo? Então,
esse nosso vídeo aí, ok? Muito obrigado pela sua atenção. Nossos avisos, não perca a nossa live cristã, todo sábado, às 19h30, ok? Está maravilhoso nossa live cristã. E também você que desejar dar uma força ao canal, vai ficar aqui na descrição do vídeo meus dados bancários. Você que queira fazer uma doação, faz uma doação aí, ajuda o canal, que nós vamos ficar muito gratos, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço para todos.